Olá pessoas, eu sou Natasha, este é o Redemoinhando e esse é mais um vídeo do Diário de Leitura do Grande Massacre de Gatos e outros episódios da história cultural francesa. Como vocês já estão cansados de saber, esse é o quarto vídeo do projeto Papo de Historiadoras, que eu faço com mais 3 amigas. Vou deixar os contatos delas aí embaixo, os canais, blogs e Instagrams. Todas nós somos historiadoras e a ideia é debater bastante algumas obras clássicas da historiografia. Esse foi o primeiro livro que a gente escolheu, já tem 3 outros vídeos. No primeiro eu fiz apenas um comentário sobre a apresentação do Grande Massacre de Gatos, em que o historiador e autor do livro, Robert Darnton, apresenta a ideia é que ele vai seguir o livro inteiro. Ficou um vídeo do qual eu estou orgulhosa. Recomendo que assistam antes de assistir a esse. O segundo vídeo foi sobre o primeiro capítulo, em que a gente falou dos contos de fadas. Nesse caso, a gente conseguiu vislumbrar um pouquinho os camponeses na França no século XVIII. O terceiro vídeo, segundo capítulo do livro, a gente falou sobre o Massacre de Gatos mesmo, que dá nome ao livro, e vislumbrou um pouquinho da classe trabalhadora urbana, não mais dos camponeses. Hoje, no quarto vídeo, a gente vai falar do terceiro capítulo, que é sobre a burguesia. O nome do terceiro capítulo é Um Burguês Organiza Seu Mundo, a Cidade como Texto. Isso porque ele vai pegar como documento inicial, lembra que o historiador sempre parte de um documento, a descrição da cidade de Montpellier, na França, que foi escrita em 1768 por um cidadão anônimo, mas membro da burguesia da cidade. E, na verdade, esse documento ele tem 426 páginas. Ele é uma descrição exaustiva da cidade de Montpellier, com todos os seus estabelecimentos, conta cada detalhe da cidade. E não se sabe o motivo por que foi elaborada essa descrição. Acredita-se que tenha sido para algum tipo de guia da cidade. Na verdade, ele não apresenta o documento inteiro pra gente, tá? No final do capítulo, ele coloca um trechinho. Imagina, um documento com 426 páginas, não ia nem caber, né? E aí a gente pensa, bom, vai descrever a cidade, então eu vou conhecer como é que era a cidade de Montpellier naquela época. Na verdade, o historiador não está preocupado com a descrição da cidade em si, nesse caso. Ele está preocupado com a visão que o burguês tinha da cidade, que é muito diferente. Você já tentou fazer o exercício de descrever um lugar para alguém? Como é que você faz? Você descreve fisicamente o lugar? Acrescenta algumas impressões que você tem? Usa pontos de referência? Então a pergunta que ele faz é: o que é descrever um mundo, descrever um lugar? Como é que a gente pode reduzir o nosso próprio meio ambiente à escrita? E aí no livro ele inclusive dá um exemplo do Charles Dickens, o Dickens descrevendo a cidade de Londres. E é uma descrição muito vívida. O Darnton, inclusive, fala assim, uma visão urbana pode estar carregada de emoções, valores e visão de mundo. Então, através da sua descrição da cidade, eu consigo perceber alguma visão de mundo sua. É disso que ele está atrás. A descrição de Montpellier é muito mais a descrição do que o burguês vê da cidade do que uma descrição da cidade em si. E por isso o documento pode revelar algumas visões de mundo do século XVIII, que é o que o Darnton está atrás, o livro inteiro, né? Então, mais do que estar atento ao que se descreve a cidade, é importante a gente estar atento a como ele descreve. Isso vai dizer muita coisa. Olha só. Cada frase expressa uma consciência estranha tentando ordenar um mundo que não existe mais. Como sempre, o nosso passado não existe mais. Para penetrar nessa consciência, precisamos concentrar-nos mais nos modos de escrever do que nos objetos descritos. Nossa tarefa não é descobrir qual o verdadeiro aspecto de Montpellier em 1768, mas entender como o nosso observador a observou. E aí a primeira coisa que ele vai fazer depois de comentar esse início sobre o documento é discorrer um pouquinho sobre a palavra burguesia. Quem é o burguês, afinal de contas? Burguês é um termo muito carregado de significados, né? Hoje em dia, inclusive, tem uma conotação pejorativa. O século XVIII, que é o século de que ele trata, é conhecido como o século das luzes, por conta do iluminismo. O iluminismo é uma ideia burguesa,
Então, o século XVIII é um momento em que a burguesia está bastante em alta. E o iluminismo, então, é a ideologia que vai difundir os valores burgueses, como liberdade, propriedade, essa liberdade principalmente econômica, mas também política, e a questão da igualdade. Cuidado que a igualdade que a burguesia prega não é igualdade econômica, senão ela perderia o seu próprio poder, que é um poder econômico. A igualdade da burguesia é uma igualdade jurídica, segundo a qual todos têm que pagar impostos iguais. Lembra que nessa época a nobreza e o clero eram isentos de impostos. A burguesia era que arcava com todo esse gasto. O Darnton fala assim: o século XVIII pensava com a burguesia. Voltaremos ao iluminismo alguns vídeos depois. E os estudos sobre a burguesia se concentravam muito na classe em si, ou seja, no burguês como uma categoria, não como um personagem com rosto. Então, a partir de 1955, começou uma campanha entre historiadores, arquivistas, para ir em busca de documentos que dessem uma cara para essa burguesia. E aí descobriu-se que o burguês na França do século XVIII era totalmente diferente do burguês da Revolução Industrial, aquele burguês industrial tradicional da historiografia marxista. Porque o burguês da França do século XVIII é um cara que não trabalha, ou trabalha muito pouco. Na verdade, ele vive de arrendamento de terras, o que revela que a França, na verdade, nesse momento, é bastante arcaica, se você comparar com a Inglaterra, que já está passando por uma revolução industrial. Se a burguesia da França é um pouquinho indefinida, você não sabe direito quem é, só sabe que são esses proprietários e que não trabalham muito e tal, e se o autor do documento é anônimo, como é que você sabe que ele faz parte da burguesia? Dá para perceber pela voz que o autor assume no texto, pelas posições que ele defende, pelas simpatias que ele tem. A todo momento ele procura separar o povo comum da burguesia, e na verdade dá para perceber que ele faz parte de um âmbito médio ali da sociedade, o que a gente chama de classe média urbana. Médicos, advogados, profissionais liberais em geral, que é a tal da burguesia do antigo regime na França. Olha só o que ele fala. Estes homens pertenciam à burguesia do antigo regime. Eram burgueses no sentido que o século XVIII atribuía ao termo, definido pelos dicionários da época simplesmente como cidadão de uma cidade, embora os dicionários também assinalassem usos especiais para o adjetivo, como uma casa burguesa, uma sopa burguesa, um vinho burguês, e seus exemplos de empregos do advérbio evocavam um certo estilo de vida. Ele vive, ele fala, ele raciocina bourgeoisement, ou seja, burguesamente. Bom, só para saber então, Montpellier é uma cidade de porte médio na França naquela época. Na verdade era um centro administrativo e um centro de mercado, que conheceu um rápido crescimento demográfico naquele período, século XVIII, mas não tinha passado por uma revolução industrial, como eu falei. Tinha um sistema bastante doméstico de produção, algumas fábricas, algumas oficinas. Lembra lá da gráfica do grande massacre de gatos, Era mais ou menos aquele esquema. A elite toda da cidade se conhecia e fazia reuniões regularmente. Reuniões culturais, geralmente frequentavam os mesmos lugares. E ele fala, inclusive, que nesse momento existe a criação dos clubes de livros, que a gente tanto gosta, A parte intelectual também vai ser valorizada aos poucos. Então, quando Darnton faz essa descrição da cidade de Montpellier, na verdade ele está agindo como um historiador. Ele vai dividir a cidade como se fossem 3 camadas para poder analisá-la. Uma camada econômica e demográfica, que é um pouco mais superficial, uma camada social e uma camada cultural, que tem mais a ver com as mentalidades e é mais profunda. A Montpellier, do documento que ele analisa, obviamente não vai usar essas categorias. A análise do cara que escreveu o documento não pode ser igual à análise do historiador, porque cada um tem um óculos da cultura diferente, para lembrar da apresentação aí. Então, como é que ele vai ordenar a descrição da cidade? O documento vai ser dividido mais ou menos em 2 partes. Na primeira parte, o cara descreve a sociedade da cidade de Montpellier como sendo uma procissão, que nessa época era super comum haverem procissões, e a procissão era totalmente organizada, ela tem uma ordem, ela tem uma certa hierarquia. Então, primeiro você tem as autoridades eclesiásticas,
em seguida as autoridades civis, depois autoridades da corte inferior e assim por diante. E você tem também as pessoas que ficam de fora da procissão. Tudo isso é importante para a gente conseguir analisar a visão de sociedade que esse cara tem. Olha o que ele fala. A procession générale, ou seja, a procissão geral, em Montpellier, expressava a ordem corporativa da sociedade urbana. Era uma declaração desfraldada nas ruas, através da qual a cidade representava-se para si mesma. Então a primeira parte do documento ele vai descrevendo cada classe social numa ordem como se fosse uma procissão que estivesse passando diante dos nossos olhos. No documento ele dá bastante destaque às roupas que as classes usam, diferença de tecido, de corte, essas coisas, tudo isso significa um certo status social. E revelam cargos também. Inclusive tem uma parte interessante em que ele fala dos professores e de como os professores têm uma importância muito grande, mas não recebem o que ele considera justo para o seu cargo, para a sua responsabilidade. Ele fala assim, considera a renda incompatível com a nobreza do seu estado. Só que é óbvio que não era linear. Assim como não era tudo linear na procissão, também não era no documento. O Darnton diz, assim a riqueza, o status e o poder não andavam de braços dados num único código social. Havia complexidades e contradições na comédia humana que desfilava na description. Description seria o documento que ele está analisando. Na segunda parte do documento, ele deixa de analisar como se fosse uma procissão e passa a analisar a parte cultural. Na verdade, ele divide a sociedade em 3 estados. Quem já estudou a Revolução Francesa já deve ter visto essa divisão. O primeiro estado sendo o clero, o segundo estado a nobreza e o terceiro estado, o resto. Seria a burguesia, o povo, a população urbana e rural. Nesse caso, o autor do documento já acha que essas categorias não se encaixam tão bem. Então ele vai adaptar. Ele fala que o primeiro estado não é o clero. Ele fala que o primeiro estado é a nobreza, o segundo estado é a burguesia, então já elevou a burguesia ao segundo estado. E o terceiro estado é o resto, é o povão. Ou seja, esse autor do documento já está percebendo que existem mudanças na sociedade. Só que ele ainda não tem categorias para classificá-las. Então ele usa as categorias que ele conhece, primeiro, segundo e terceiro estados. Mas modifica, ressignifica. Olha o que ele diz sobre o clero. O clero não tem qualquer influência sobre os assuntos diários. Por isso que ele eleva a nobreza ao primeiro estado. O segundo estado, que para ele vai ser a burguesia, olha como dá para ver que ele é burguês. Olha os elogios que ele faz. Esta classe é sempre a mais útil, a mais importante e a mais rica. Sustenta o primeiro estado e manipula o último, de acordo com a sua vontade. Então, no documento, a burguesia vai ser sempre categorizada em relação às outras classes. E negativamente falando, ou seja, a burguesia é aquela classe que não faz não sei o quê. Por exemplo, a burguesia é a classe que não valoriza a honra. Honra é um valor nobre. Então a burguesia não valoriza a honra, valoriza a riqueza, por exemplo. Aliás, sobre a nobreza, ele critica a questão da isenção de impostos. Ele acha que a nobreza deveria pagar imposto, assim como a burguesia o faz. E quanto à plebe, ao povo, ao terceiro estado, ele fala o seguinte, são trapaceiros, preguiçosos, caloteiros. Aliás, é muito parecido com o que os burgueses falam lá no segundo capítulo. Aí é o que ele diz. A única maneira de conviver com o terceiro estado seria mantê-lo em seu lugar, que é um lugar, claro, inferior, subordinado. E aí quando ele vai falar sobre a cultura desses 3 estados, é muito legal. Eu acho que é a melhor parte do capítulo. Ele fala um pouco sobre a língua, sobre os modos de vestir, modos de comer, sobre os jogos e as diversões que cada um deles tem. Mas ele separa muito bem, ele faz uma divisão muito forte entre patrícios, que seria a nobreza e a burguesia, e plebeus, que seriam o povão, que é o terceiro estado. Então ele cria uma fronteira muito bem delineada entre a cultura de elite, que é a cultura dele, né, da burguesia e da nobreza, e a cultura popular, uma divisão bem forte, que a gente sabe que na verdade é uma falácia, porque um influencia o outro o tempo todo, né? E o autor do documento se incomoda muito com a ultrapassagem de fronteiras. Mas é claro que é um incômodo seletivo, né?
Se for para a burguesia ultrapassar a fronteira em relação à nobreza, tudo bem. Mas se for para o povão ultrapassar a fronteira em relação à burguesia, aí não. Aí não pode, porque já é vandalismo. Me lembra muito a história da mulher que foi para o aeroporto e começou a xingar porque tinha gente pobre lá, tinha gente de Havaiana e parecia uma rodoviária. Só você pode viajar de avião agora, minha amiga? E como que ocorre essa ultrapassagem das fronteiras? Uma classe começar a se vestir como a outra. Então, às vezes, pessoas do povo começando a se vestir como burgueses. Ou criar um hábito parecido. Ele é contra a educação das classes inferiores, mas acha benéfico que o segundo estado, que é a burguesia para ele, ascenda ao primeiro. E depois ele vai falar do aburguesamento dos costumes. Por exemplo, nas refeições, em que a ostentação pública deixa de ser um valor muito forte. Lembra que na nobreza eles faziam grandes banquetes para mostrar o seu poder e tal. A burguesia, ela não se importa muito com isso. Eles abrem mão da ostentação pública para poder criar um luxo privado. Então a burguesia cria um novo modelo. Eles acham melhor, em vez de dar uma festa para todo mundo, ter uma bandeja de prata no café da manhã sendo servida para você. Outra coisa que a burguesia que cria, vamos dizer assim, né, de hábito, é uma questão arquitetônica. Os corredores nas casas, que vão dar nos quartos, né, são uma coisa burguesa. É a ideia de você ter privacidade para fazer alguma coisa. A individualidade, o individualismo, é um valor muito forte da burguesia. Enquanto na Idade Média a gente tem o coletivismo como um grande valor, agora, quando a burguesia vai ascendendo mais e mais, cada vez mais o individualismo fica forte. Para vocês terem uma ideia, a leitura individual, silenciosa, ganha muita força também aqui. Antes a leitura era uma coisa coletiva. E como grande parte da população era analfabeta, era oral também, né? Era uma leitura feita em voz alta, senão as pessoas não teriam acesso. A partir de agora, as pessoas mais alfabetizadas começam a ler em silêncio também. A leitura como uma atividade solitária, que a gente pratica, mas a gente também procura compartilhar aqui através dos vídeos, né? No YouTube, ou dos blogs, ou de qualquer tipo de discussão. Eu acho que agora estão surgindo vários debates muito legais, ao vivo, em livrarias, em feiras de livros, em bienais. Esses espaços de debate sobre leitura estão ficando cada vez maiores também. Isso é ótimo. Outro valor que a burguesia vai trazer é uma valorização da cultura iluminista, como eu falei. A razão, o conhecimento, tudo isso vai ser muito valorizado. Então, criam-se casas para concertos e sinfonias, criam-se teatros, gabinetes de história natural, bibliotecas particulares, universidades. Tudo isso é fruto da mentalidade burguesa. Quer dizer, essas coisas já existiam antes, mas vai mudar mais ou menos o modo como elas funcionam e também a sua importância. E o autor é bastante anticlerical. Ele é contra os padres e bispos. Ele acha que são parasitas na sociedade, porque não produziam nada. No final das contas, ele tem um discurso, gente, que faz relacionar com uma coisa tão atual. Ele fala que é um... Como é que é? Aqui. É um honnête homme, ou seja, um homem honesto. Me lembra muito a ideia de cidadão de bem. Eu sou um cidadão de bem porque eu pago impostos, como se ninguém mais tivesse direito a nada. Claro que o legal é que todo mundo seja correto e etc. Mas essa ideia de cidadão de bem, homem de bem, é meio complicada, porque geralmente vai dar em alguma opinião violenta no final das contas. Mas tudo bem. Esse, então, é o terceiro capítulo do livro Grande Massacre de Gatos. Se você gostou, deixa um joinha aí pra mim, que me ajuda muito. Se inscreva no canal para receber os vídeos novos. E a gente se vê no próximo. Tchau!